Na verdade, o lucro presumido já traz no seu nome a nomenclatura do que diz a respeito. Lucro presumido, presunção de lucro. É essa que seria a pergunta, como que funciona os impostos dentro desse regime? A gente estava dando uma olhadinha aqui no nosso sistema, se a gente fazer isso, aquilo ou acolá, a gente vai conseguir chegar no alíquota de 9% no próximo mês. Você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Você falou do Simples, né? Do faturamento anual do Simples. É a principal diferença, Cris? Não. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AroCast. Hoje com Cristiano Aro, nosso CEO, Maria Laura, nossa diretora da unidade de São Paulo, para falarmos sobre o regime tributário lucro presumido. Então, a gente separou algumas perguntinhas aqui para fazer para o Cristiano, ele tem propriedade para falar, são 27 anos já no mercado. 30 anos de história, 26 anos de contabilidade Aro. Então, pouquinha bagagem, graças a Deus, pouquinha. Então vamos lá, para começar. A gente sempre fala do simples. Hoje vamos falar do presumido. Vamos falar do presumido, vamos lá. A gente tem bastante, né, clientes dentro desse regime. Então, esse vídeo para você que está no Simples, está pensando em fazer... Migrar, exatamente. Isso. Ou tá no presumido e tem dúvidas, né? Exatamente. Ou não sabe se esse é um cenário melhor ou pior, a Aro pode te ajudar e começa aqui com esse vídeo. Com certeza. Então, bora lá. O que é o regime de lucro presumido na prática? Na verdade, o lucro presumido já traz no seu nome a nomenclatura do que diz a respeito. Lucro presumido, presunção de lucro. O que o governo entende sobre isso? Uma empresa, exemplo, prestadora de serviço. O governo não está preocupado com o lucro efetivo que a empresa teve. Ele está preocupado com a presunção de lucro dela. Por exemplo, se eu tenho uma prestadora de serviço que faturou, exemplo, 100 mil reais no mês, né? E ela, nesse caso, é 32% a presunção de lucro dela, o governo entende que... estipulou 32%. Exato, neste caso, né, específico. Então, se você, por exemplo, teve um prestador de serviço, você faturou 100 mil, a presunção de lucro é 32%. O governo entende que 32%, ou seja, nesse caso simbólico, 32 mil reais, foi seu lucro efetivo. Em cima deste valor, é a base de cálculo efetiva, aplica seus impostos, PIS, COFINS, RPJ e contribuição social, né? Então, o governo entende que as empresas, se ela faturou 100 mil e houve uma presunção de 32, que nesse caso é 32 mil reais, se você gastou mais ou menos, o governo não está preocupado com isso. Ele entende... na legislação objetiva traz essa informação que você aplica seus impostos sobre isso. Então, o lucro presumido exatamente é presunção de lucro. Obviamente que o serviço é 32, o comércio é uma alíquota um pouco diferente, a indústria também é um pouco diferente e existem algumas exceções, que são as reduções de base de cálculo. E para quem que esse regime faz mais sentido, Cris? Olha, esse regime ele faz sentido para qualquer tipo de atividade, né? É caso ele a caso, pode né, ser, Cris? caso a caso. O que a gente costuma dizer é entender o cliente para saber, ele tem muito funcionário? Ele tem poucos funcionários? Não, ele tem exemplo... Muita despesa? Tem muitas empresas, por exemplo, que por incrível que pareça, que tem um lucro um pouco maior que isso. Onde faz mais sentido nessa situação? São empresas aparentemente com um porte um pouco maior, porque o lucro presumido você pode faturar até 72 milhões no ano. O Simples Nacional é até só 4 milhões e 800 e deve ter uma alteração agora recentemente, né? Onde, por exemplo, eu tenho uma empresa que faturou 1 milhão de reais. Ok, ela é uma indústria. Só que essa indústria, quando a gente fecha a conta no administrativo, ela deixa uma margem aproximadamente de 10% ou 15% de lucro, né? E o lucro presumido para a indústria é 8% ou 9%, depende da atividade. Então, se eu tenho uma indústria que fatura 1 milhão de reais e, consequentemente, o meu lucro é maior que o lucro presumido, concorda que faz muito sentido eu ter o lucro presumido na minha empresa? Porque se eu opto por lucro real, obviamente eu vou pagar mais impostos. Então, isso sempre é um trabalho junto com o contador para entender a sua empresa, o seu lucro e a sua despesa. É olhar os números, né? Olhar os números. E aí, direcionar qual que é o melhor sistema tributário para aquela empresa. Essa que seria a pergunta, como que funciona os impostos dentro desse regime? Exato. Os impostos funcionam exatamente aplicados numa base de cálculo de presunção de lucro. Exatamente isso. E tem como reduzir essa carga tributária dentro do lucro presumido? Olha, não é reduzir a carga tributária, é olhar para os quenais da empresa e entender se existe algum tipo de exceção. Eu vou dar um exemplo. Existem empresas hoje que existe redução de base de cálculo no lucro presumido para algumas atividades específicas. Então, muitas vezes a presunção de lucro que era
15% de uma empresa específica, de uma revenda, por exemplo, ela pode ser 8%. Então, é olhar para a legislação, entender e fazer uma elisão fiscal. O que eu posso fazer e olhar para essa atividade para que eu consiga reduzir a base tributária. Entende? Um exemplo é a clínica médica, né, Cris? Exatamente. Clínica médicas, que na verdade a presunção de lucro, na verdade, no passado era 32% e agora reduziu aí para 8% ou 9%, depende da atividade. Tem hospitais, tem clínicas, tem médicos, cada caso é um caso. Então, fiquem de olho nisso, porque essa situação de clínicas médicas, principalmente, o governo deu uma pitadinha e isso ajudou muito as empresas para essa área. Sim. Que eu posso retroagir os últimos 5 anos e pegar, de fato, esse crédito que eu paguei a mais e usar no futuro. Então, obviamente, esse é um caso específico. Clínicas médicas, porque reduziu a base de cálculo e o governo deixou, de fato, fazer uma redução desde os últimos 5 anos. E tem muitas empresas que não sabem dessa informação. E a Aro está pronta para isso. Com bastante clínicas com bastante médicas, né? clínicas médicas. É uma das nossas especialidades que a gente já conseguiu recuperar valores significativos, né? Então, fiquem espertos com essas questões, que é importante, né? Sim. Você falou do Simples, né? Do faturamento anual do Simples. É a principal diferença, Cris? Não. Tem outras... Não é a principal diferença. Não é só o faturamento, né? Não é só o faturamento. Existem várias exceções. Uma delas é a folha de pagamento, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa de lucro presumido que fatura 100 mil reais por mês e eu tenho, por exemplo, uma folha de 20 mil reais, vale a pena no presumido ou vale a pena no real? De cara, a gente fala que vale a pena no lucro presumido. Desculpa, no Simples Nacional. Por quê? No Simples Nacional, você não paga 27,5% de INSS sobre folha de pagamento. Já no presumido e já no real, você tem essa alíquota que é majorada. Então, acaba ficando um pouco mais alto os seus impostos. O que é importante a gente entender? Quando a gente pega uma empresa para fazer um estudo tributário dela, a gente olha faturamento, a gente olha se a empresa presumido ou se a empresa do Simples Nacional, qual que é a carga tributária da totalidade que a gente vai pagar? Até mesmo com o INSS, porque envolve a questão da folha de pagamento, entende? Então, assim, essa é a base principal de você olhar e você direcionar o cliente qual que é o melhor sistema de tributação para ele. Tem atividade também, dependendo da atividade, já inicia no Simples com uma alíquota alta que a gente... Muitas vezes nós temos clientes que é muito engraçado isso e por isso que é importante esse olhar clínico do contador. Eu tenho clientes, por exemplo, que o cara começou a atividade dele, no primeiro mês ele tem um faturamento significativo, gigante. Eu, geralmente, constituo essa empresa, coloco ela no Simples, faço esse faturamento gigante no primeiro mês. No segundo mês, a gente leva ele para o lucro presumido ou para o lucro real. Por quê? Poucos contadores conhecem. Você fazer mudança de regime de tributação, todo mundo, a legislação diz que é somente em janeiro, né? No primeiro mês. De fato, é em janeiro. Só que existem algumas exceções que eu consigo tirar a empresa do Simples, por exemplo, e levar para o presumido e ou para o real no decorrer do ano. São exceção da legislação. Entende? E uma estratégia que a Aro... Estratégia. Por isso que é o olhar clínico do contador e da empresa. Olhar próximo do contador. E esse olhar de fato para entender o que é mais benéfico para ele, entende? Mais benéfico para ele. A gente fala muito isso, né, Cris? Da proximidade, do olhar clínico, mas a gente tem que falar mesmo. Tem porque que dizer. É um diferencial. Porque muitas pessoas não olham, muitos profissionais não é julgando e assim, cada um tem sua particularidade. As pessoas não olham para isso. Muitos escritórios de contabilidade, Laura, vai lá e emite um DARF e te manda e só vai te mandando DARF e ponto final. Não te dá, muitas vezes, fala assim, olha, Laura, o mês passado você pagou uma alíquota de 15% de impostos. A gente estava dando uma olhadinha aqui no nosso sistema, se a gente fazer isso, aquilo, acolá, a gente vai conseguir chegar numa alíquota de 9% no próximo mês. Você vai ficar feliz ou você vai ficar triste? Muito feliz. Obviamente. Dormir e muitas vezes, além da felicidade que eu digo, é você atingir o objetivo da empresa, que é o quê? Obter lucro. Tem muitas empresas que não obtêm lucro, que você pode olhar de uma forma clínica para essa situação e você traz um resultado para a empresa que o próximo mês já pode obter lucro, né? A gente assim, adquire muitos clientes nessa situação e a gente consegue converter muito rápido por conta disso, porque a Aro sempre teve esse olhar clínico. Sabe uma coisa que eu vejo no mercado? Como eu tô no comercial e eu tô muito na rua, então a gente, né, tem muitos escritórios que querem mais cliente. E aí, obviamente, ele não dá conta de olhar para essa particularidade. A gente, obviamente, que é cliente, só que a gente se estruturou para conseguir, né? Acho que é por isso que cresceu tanto e cresce tanto a Aro. A gente se estruturou para conseguir olhar para o cliente de uma forma individualizada e conseguir receber mais clientes. Exatamente. E pega um gancho... Sem perder a qualidade, porque a gente, quando vai prospectar um cliente, é a dor. Ele cresceu muito e eu virei mais um, ele não tá conseguindo me olhar. Eu falo, não é isso, ele não se estruturou para crescer tanto. Exatamente. E aí, Maria Laura, eu pego um gancho nisso, porque a Aro sempre trouxe esse viés,
que é a questão da tecnologia. Né? Hoje nós somos o escritório de contabilidade do Brasil que mais tem tecnologia embarcada internamente para a gente conseguir chegar nessas questões. Porque, obviamente, que o ser humano, ele pode olhar, ele pode ser falho, mas a máquina, ela não é falha. Então, nós temos sistemas hoje preparados que ela olha o cliente, ela olha aquela empresa, ela cruza algumas informações e dá uma informação para o operador. Olha, checa essa empresa em tal situação, faz essa empresa em outra situação. Então, assim, além do olhar clínico, além da expertise, obviamente que isso é muito importante, e isso é humano, é humanizado, a gente tem uma tecnologia embarcada muito grande, né? Que a gente sempre procura inovar e trazer novidades para que a gente consiga, de fato, sempre entregar o melhor para os nossos clientes. É isso. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez, Cris. Obrigada, Maria. E obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando. Ativa o sininho aí para chegar a notificação para você. Toda semana tem vídeo, tá bom? Então não perca nenhum. E até a próxima. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo.